Ao vivo? Estamos prontos, então? E aí, pessoal? Boa noite. Quem são essas pessoas aqui, de repente, né? Boa noite, FTU, todo o Brasil aí que está conectado. Vai mandando um like aí, mandando da onde você nos assiste. E hoje nós vamos falar sobre namoro escondido. Mas escondido de quem, né? Essa geração que, que quer se relacionar cedo, se relacionar seus contadinhos, né? Um compromisso sério, do colégio, conhece lá os seus amiguinhos. E quando se fala de namoro escondido, eu estava lembrando aqui, Michele, quem não sabe, é minha esposa, tá, gente? Eu me lembro de uma fase da minha adolescência que me impulsionou a querer me relacionar. Foi quando eu vi os meus coleguinhas, né, namorando, e começou a vir na minha cabeça assim, pô, todo mundo namorando, todo mundo beijando na boca, e eu não, tô ficando para trás. E os meus próprios coleguinhas falavam isso comigo. Mas quando eu fui consultar o meu pai, no caso, na ocasião, o meu pai ele falou assim, mas por que você quer namorar? Você não tem idade para isso. Eu acho que a sua preocupação agora tem que ser em estudar. Você tem que... você é muito novo para isso. Mas eu não queria entender, né? Porque eu falava assim para o meu pai, assim, pô, mas o senhor não entende, o senhor não está na minha pele, eu já não sou aquele garotinho, olha, um menino de praticamente 13 anos falando isso com o pai, né? Achando que é adulto. Então, eu lembro que eu comecei a conversar com uma pessoa, com uma adolescente, e eu comecei a namorar escondido, né? E ela também. Mas por que escondido, né? Por que o adolescente tem essa preocupação e ele quer ocultar algo? Qual é a preocupação dele em ocultar algo, como no caso o namoro? Se a gente for na Bíblia, Michele, eu estava lembrando aqui, a primeira coisa que Adão e Eva fizeram quando Deus apareceu para eles, quando eles cometeram o pecado, eles se esconderam. Eles se esconderam. Por quê? Porque eles estavam fazendo algo que não era certo, né? A Michele, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Michele, que você teve essa experiência, né? A Michele é filha única, o pai e a mãe amam, e ela foi namorar, né, Michele? Conta pra gente aqui, como que foi essa sua experiência de namorar escondido? Bem, como toda adolescente, né? A gente estava na escola, estava aquele momento assim, eu estava estudando, mas lá dentro de mim tinha uma carência. Eu não sabia qual carência que era, eu não sabia como preencher essa carência, né? E com 13 anos, também com 13 anos, 13 anos? com 13 anos, eu comecei a namorar. Quem tem 13 anos aqui? Tem, Já é tá um lá. alerta pra vocês também. 13 anos, eu comecei a namorar escondido. Como que aconteceu, né? Primeiro porque ele me viu, ele viu que era uma menina séria, uma menina tranquila, na minha, que eu não ficava ficando com os meninos. Eu era até uma menina estudiosa, mas ele viu em mim essa carência. E por ele ver em mim essa carência, ele viu uma presa fácil. Olha só. Então ele veio até mim, sugeriu que a gente namorasse, falou que gostava de mim, me envolveu. Ele tentou te conquistar. Sim, tentou me conquistar de todas as formas. Eu estava com aquela carência dentro de mim. Mas eu fiquei resistindo. Fiquei até que resisti. Mas, na verdade, eu queria. Lá no fundo, eu queria suprir aquela carência.
E ele viu, ele percebeu que era uma presa fácil. E ele investiu nisso. Com palavras bonitas, trazendo presentes, e eu resistindo. Até que eu acabei me rendendo. Você chegou a falar com seus pais alguma coisa? Ou... Não, não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Como é que eu iria falar com os meus pais isso? Eu tinha 13 anos, nunca que meus pais iriam permitir que eu namorasse, né? Que não era o momento. E assim, eu sempre fui uma boa filha. Sempre procurei ser uma boa filha, tirar boas notas. Mas, como eu disse, né? Todo mundo estava namorando, tinha aquelas turminhas, e eu era aquela solteira lá na escola e aquela carência dentro de mim. Você, desculpa, só para... Eu quero participar aqui da história. Você não queria também ficar para trás, né? Igual eu. Eu lembro que os meus colegas olhavam para mim e falavam assim, Ih, o Felipe é o único que não namora. O Felipe é o único que está ficando para trás. O fulano já está na frente, está namorando e tal. E aquilo dentro de mim, eu ficava dando aquelas risadinhas sem graça, mas surgiu esse questionamento, mas por que eu e tal? Por que eu não posso, né? Por que eu não tenho esse direito? Eu não sei se acontece isso com você. Não, acontecia muito. Até que minhas colegas ficavam assim para mim, poxa, eu não acredito que você vai perder essa oportunidade. Falava desse jeito para mim. Como que você vai perder essa oportunidade? Ele está te dando bola, está te dando de tudo, ele vem atrás de você. Assim, ele poderia ficar com qualquer outra menina e quer você. Mas olha só o investimento dele. Para quê? Porque ele viu que eu era uma presa fácil. Então, ele ficou me conquistando, e a gente começou a namorar escondido. E nesse namorar escondido, ele me tratava muito bem, cuidava muito de mim, não deixava ninguém mexer comigo, mas, na verdade, ele só estava querendo ir até o fim. E foi isso que, com o tempo, ele conseguiu. Ele roubou minha inocência, ele roubou assim, o que eu tinha de melhor. Eu me tornei uma má aluna, comecei a tirar notas ruins, comecei a sentir um vazio muito grande, já tinha, né? Ficou maior ainda aquele vazio. E eu vi o que estava, mas eu não conseguia mais me largar desse namoro. E vinha ver as consequências. E até que um dia ele falou para mim, eu falei, poxa, por que você não me trata como você me tratava antes, no começo do namoro, né? Você investia tanto. Aí ele falou assim, é porque eu queria vender meu peixe. Ele falou? Falou. Ele falou, eu queria vender meu peixe, então agora que eu consegui, para que eu vou investir mais? E o que os seus pais acharam? Não, depois disso, ele até... Não, minha mãe, ela via eu chorando, direto. Minha mãe ficava me perguntando o que eu tinha. Só que, o que eu ia falar para ela? Né? Eu não... Desculpa, pode falar, continua. Não, então, era isso. Minha mãe, ela via eu chorando e me perguntava. E assim, para você ver que foi tão triste, isso me machucou tanto, que ele já tinha conseguido o que ele queria, que ele chegou ao ponto de inventar. Olha só, ele inventou que estava doente para poder terminar comigo. E te deixou de lado. Me deixou de lado. Mas antes de deixar de lado, ele tirou tudo de mim. Então, assim, foi a consequência de fazer escondido, sabe? O escondido, o errado, me trouxe essa consequência. E, assim, foi muito doloroso, porque para eu me curar disso, só foi através da fé mesmo. Quando eu vim para Jesus, que eu tive que abrir mão desse relacionamento, e aí sim eu me curei. É, porque quando se fala de fazer escondido, tem um objetivo. Você não quer que alguém descubra. E se começa pelos pais, né? E por quê? Porque você provavelmente sabe que os seus pais não vão aprovar. E muitas das vezes, Michele, o adolescente sabe que o pai dele e a mãe quer o melhor, quer o bem dele, tem a razão, mas movido pelo coração, movido pelo sentimento, ele se envolve e acaba fazendo o que não deve fazer. E ele se relaciona de forma escondida, sem os pais saber de nada. E eu estava lembrando aqui também
de uma situação que eu falei com a mãe e com um adolescente, que o adolescente disse assim para mim, a minha mãe não quer me ver feliz. Eu falei, por quê? Ah, porque ela não aprova que eu namoro com esse meu colega da escola. Aí eu falei, mas de onde você tirou isso? Ele falou isso para mim. Se ela não aprova é porque não quer ver a gente feliz. Errado. Não é porque seu pai, sua mãe disse não, é que ele quer te ver triste, porque ele sabe o que é melhor para você. Agora, não é só escondido dos pais, mas aqui, como diz a pergunta, escondido de quem? De Deus. A gente está falando aqui também de que você acha que está fazendo escondido, só que não. Eu estava até lendo aqui, uma passagem aqui em Jó, que diz assim, ó, Jó 34, depois você lê aí com você, se você estiver a caminho da igreja ou em casa. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Deus, ele vê todos os nossos passos. E a própria palavra diz também que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Deus, ele trabalha na luz. E ele sabe de tudo que acontece, de tudo que você está fazendo, de que nós estamos fazendo. A Michele estava contando, que, como você pôde acompanhar, que ela começou a namorar com esse rapaz e ele tirou tudo dela. E ela sofreu, ela gemeu, pagou um alto preço. E não é isso que você tem visto por aí? Quantas notícias, eu lembro que a mais recente que eu vi, de uma menina que fugiu, uma adolescente que fugiu com o seu suposto namorado, exatamente porque os pais não aprovavam. E ela sofreu consequências porque ele abusou dela, fez um monte de coisa errada com ela, e quando ela voltou para casa, voltou destruída. Então, você tem que parar e pensar, vale a pena continuar escondendo isso? Vale a pena fazer algo que desagrada a Deus? Porque escondido de Deus não está. Escondido de Deus não está. Aqui diz que os olhos dele estão sobre o caminho de cada um. Ele sabe o que cada um de vocês e nós estamos fazendo. Se você está começando a se envolver num relacionamento, num namoreco, se tem um rapazinho, uma mocinha, tentando te persuadir, foi o que ele fez com você, né? Vendeu o peixe, foi as palavras que ele usou com você, né? Eu tive que vender o meu peixe. E talvez é o que ele está tentando fazer. E você não comentou com ninguém, você não comentou com seus pais. Ou quando você comentou, o adolescente fala assim, mãe, se eu namorar, e aí? Aí você quer, né? Talvez você fala, você quer esperar da sua mãe, do seu pai assim, filha, tudo bem. Não, filho, tudo bem. Mas às vezes você não fala, porque você sabe que não vai ser essa a resposta. Eu não sei se tem alguém aqui que já perguntou isso para o pai e para a mãe? Hã? Teve alguém aqui já que... Agora ninguém vai falar. É verdade. Mas eu sei que você que está assistindo aí, provavelmente isso deve estar acontecendo com você, adolescente. Você não precisa pagar esse preço igual a Michele pagou, esse sofrimento. A palavra de Deus, ela nos ensina a viver no que é certo, a trabalhar na luz, a viver na luz. E você sabe que isso é errado, então não esconda isso. Tire isso do seu caminho. Fale com seus pais, converse com o seu conselheiro, porque a palavra de Deus, ela nos aconselha, primeiro, até porque, Michele, nós temos que entender, o adolescente tem que entender, que
Ele não está na idade de namorar, né? E você já ouviu isso. Você já ouviu isso do seu pai, você já ouviu isso de alguém mais velho, mais experiente. E talvez você está insistindo em se relacionar com alguém, insistindo em namorar com aquele coleguinha de sala que está tentando vender o peixe, tentando te convencer. Então, quando você estava nesse relacionamento, depois que ele roubou tudo de você, como que por dentro você se sentiu? Eu me senti totalmente assim. A sensação é de quando você, não sei se vocês já passaram por isso, de ser assaltado, mas roubarem tudo de você. Eu me senti exatamente assim, sem rumo. Sabe, sem saber o que fazer, porque ali, foi assim, no momento em que ele falou para mim, eu só fiz isso, eu tinha que vender o meu peixe, eu falei, como assim? Sabe, é como se tivesse tirado tudo de mim, caído a ficha que ele fez aquilo para tirar tudo que ele podia de mim, sugou tudo de mim. Mas ainda assim, olha só como que ele fez. Ele de tal maneira me fisgou que eu não conseguia deixar ele mesmo sofrendo. E isso que eu quero falar para vocês, tomar muito cuidado com isso. A carência, esse namoro, esse namorinho, ele pode ter a consequência muito ruim. Então, assim, hoje a gente está passando a experiência, eu estou passando para vocês, porque eu não quero que vocês passem por isso. Porque é até muito bonito agora você ver o que está acontecendo. Nossa, tem um menininho ali que está me dando bola. Poxa, é o menino mais bonito do colégio. Não é o momento de você namorar. Até porque, se você parar para pensar, 13 anos, quanto tempo você vai ficar namorando para ele casar com você? Pensa. Né? Ele não vai casar com você daqui a 2 anos. Não vai. Ele vai querer ficar te enrolando. Então, não é o momento certo de você namorar agora. Na Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Então, você está num momento de aprender, num momento de crescer, desenvolver, de você evoluir na fé e também crescer como pessoa, para que quando vir realmente o momento de você namorar, você saber escolher a pessoa certa. E eu estava pensando aqui, né? Como eu citei sobre Adão e Eva, que a primeira coisa que eles fizeram ao pecar, e Deus, quando foi falar com eles, foi se esconder. O adolescente, quando ele começa a namorar, a ter esse namoro escondido, ele começa a mudar o comportamento com os pais. Sim. Por quê? Porque, de fato, como eu citei, ele acha que o pai e a mãe não quer a felicidade dele. Então, ele começa a ficar rebelde. Ele começa a dizer, você não gosta de mim. Ele me faz feliz, né? Ou ela me faz feliz. Só que você está fazendo da forma errada. Não é certo. Então, com o tempo, você vai sofrer, ele vai tirar de você a sua inocência, sua pureza, e a dor vai ser muito grande, não só para você, mas como também para os seus pais. Então, hoje, muitos adolescentes, eles estão entrando nesse namorinho, no colégio, e pagam um alto preço. Um alto preço. Não é hora de você pensar em namoro. Não é o momento de você querer namorar alguém. Eu lembro que eu li várias vezes na Bíblia, mas quando já tinha passado da adolescência, jovem, eu estava morando sozinho, trabalhando aqui em São Paulo. Eu falo do meu testemunho porque eu sei o que é carência. Eu já passei por isso. E eu estava pegando firme com Deus. Eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu já tinha largado os vícios. E eu lembro que apareceu uma pessoa para querer se relacionar. Então, eu busquei na Bíblia, na palavra de Deus,
e Deus falou para mim: agrada-te do Senhor teu Deus. Agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus falou para mim: eu, em primeiro lugar. Se apegue comigo. Se firme comigo. Eu vou suprir todas as suas necessidades. Então, mesmo com vontade, carente, eu procurei fazer o que é certo aos olhos de Deus. Eu procurei fazer aquilo que agrada a Deus. Hoje, eu sou bem casado, não porque eu tenho um privilégio com Deus, mas isso aqui é fruto de algo que eu fiz às claras, num bom sentido, de que eu esperei em Deus. Você, adolescente, você está na igreja, você ainda talvez não recebeu o Espírito Santo, mas por que você está preocupado em namorar? Por que você está preocupado em se relacionar? E talvez por que você está namorando escondido? Isso agrada a Deus? Escondido de mim, escondido talvez do conselheiro, né? Mas e de Deus? Deus tem se agradado pelo que você tem feito? Né? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Deus está se agradando disso? Porque se você está fazendo escondido, então é porque acredito que tem algo errado aí. Você não quer que alguém descubra, né? Quando alguém faz algo escondido, simplesmente é porque ela está fazendo algo errado e não quer que descubra. Então, eu quero que você pense nisso. Por favor, Michele, fala mais aí um pouco. Então, né, para concluir, em relação a fazer escondido, o que eu quero dizer para você, Deus, ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que a gente vai falar antes mesmo de a gente abrir a boca. Então, Deus sabe a intenção do coração de cada um. Então, se você estiver fazendo algo errado, você fala assim: nossa, e agora? Agora que o conselheiro está falando, agora que vocês estão falando, está pesando a minha consciência. É o momento de você procurar sua mãe, seu pai, são seus melhores amigos. Então, assim, seja sincero com eles, converse com eles. Se você não, de repente, não sentir segurança, assim, ai meu Deus, o que vai acontecer se eu falar com meu pai, com a minha mãe? Também tem os conselheiros aqui para te ajudar, para te orientar, para poder dar uma direção para você. Então, esse é o momento de você falar com Deus. Hoje mesmo vai acontecer a reunião, daqui a pouquinho a gente vai descer para buscar o Espírito Santo. E a oportunidade de você contar para Deus, ser sincero, se esvaziar e se consertar. Porque você está tendo uma oportunidade que, de repente, muitos de nós que já passamos, não tivemos. Mas, graças a Deus, ainda deu tempo. Né? Mas a gente não teve a oportunidade que você está tendo agora, na sua idade. Agora, neste momento. Então, aproveita a oportunidade. Tá bom? Exatamente o que você falou. E isso que a gente está passando para vocês, eu não tive. Infelizmente. Ninguém me ensinou sobre isso. Ninguém chegou para mim e falou: Felipe, olha, rapaz, se eu fosse você, não faria isso, porque eu passei, eu sei como é que é fazer as coisas escondidas, principalmente quando se fala de namoro. Eu sei o preço que eu paguei. Eu te aconselho a não fazer. Eu não tive isso. Eu tive que chorar. Ela teve que chorar. Ela teve que pagar um alto preço. Nós tivemos. Então, essa dica que nós estamos dando para você é para que você pense agora. O Brasil todo está nos assistindo. Eu acredito que, se serviu para você, resolva isso imediatamente, para que você não sofra, para que seus pais não sofram. Tá bom? A gente vai ficar por aqui. Obrigado pela oportunidade. A gente vai continuar aqui com os adolescentes. Aonde você estiver, se você estiver a caminho da igreja, Deus te abençoe e até a próxima.